Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça contínua do nosso Senhor esteja sempre abundando sobre a sua vida, na vida da sua família. E que privilégio nós temos de nos achegar mais um domingo, com vida, com saúde, para ouvir a palavra de Deus, para sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas. Meus queridos, convido vocês, a todos os irmãos, a abrirem comigo as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Iremos ler os 8 primeiros versículos. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 a 8. Eu vou proceder à leitura. Os irmãos acompanhem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Oremos. Enquanto nós vamos orar, peça ao Senhor que fale ao teu coração, que a palavra que nós vamos agora proferir, que já foi proferida e que vamos estudar, possa ir de encontro ao teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de ler e que agora vamos meditar. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, e só Tu que pode transformar os nossos corações. Portanto, aqui como um povo Teu reunido, como famílias, homens, mulheres, que carecem do Senhor, estamos aqui pedindo nesse instante, fale aos nossos corações, para que o Senhor seja glorificado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, de vez em quando, em alguns momentos pela manhã, nós vamos meditar nesta carta de Colossenses. O reverendo tem estudado, acabou a carta aos Gálatas. Na quinta-feira, exercendo também os estudos na carta aos Filipenses. E algumas vezes pelo domingo da manhã, eu vou trabalhar com vocês a carta de Colossenses. Mas por que vamos estudar a carta de Colossenses? Meus queridos, porque os conflitos vividos na época desses irmãos são muito semelhantes ou iguais aos conflitos que nós temos hoje. É muito interessante que, se fizermos uma perspectiva do contexto onde nós vivemos, há uma negação muito clara à suficiência de Cristo. Há uma grande pergunta no ar nos nossos dias: a religião cristã é suficiente? Ou melhor, Cristo é suficiente nesta vida em que eu vivo? Será que Cristo é suficiente para mim? Ou eu necessito de outro Salvador? Ou eu necessito de outras circunstâncias para me dar paz e alegria? E uma outra coisa, e um outro cenário em Gálatas, e também semelhante ao nosso, é que eles viviam numa época de pragmatismo, bem como nós. O que significa isso? Aquilo que dá resultado, eu gosto. Se não dá resultado, eu descarto. Portanto, eu prezo pelo resultado. Eu anseio pelo resultado. Mas por quê? É porque essa geração, como aquela geração passada, é uma geração imediatista, que quer ver resultados palpáveis, que não aguenta esperar, que é ansiosa, que perdeu alegria, que perdeu paz e quer ser restaurada. E é verdade, meus queridos, aquela igreja, bem como a nossa, e aquelas pessoas que ali viviam como nós, padecemos talvez do mesmo anseio. Eu quero aquela paz que eu não tenho mais, eu quero aquela alegria que eu sentia e não tenho mais. Por isso, está aberto os ouvidos para qualquer coisa imediata que vai solucionar o coração. Essa carta, meus queridos, ela foi endereçada, como bem vemos aqui, Epístola de Paulo aos Colossenses. Mas quem eram os Colossenses?
Fato é, se você trazer a etimologia da palavra, eram aqueles que viviam em Colossos. Claro, sim, a carta foi primariamente escrita a eles, mas não somente a eles. Há igrejas ao lado de Colossos, aquelas igrejas que foram formadas frutos do evangelismo de Éfeso. As igrejas que ali estavam eram Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Ficavam na região da Turquia. E era uma região, meus queridos, é até interessante falar isso, que era uma região, tal como o Brasil, próspera e rica com recursos naturais, aonde as pessoas não tinham problemas com relação à comida e principalmente as riquezas que o campo oferecia. Ali havia um grande comércio de tecidos, só que eles viviam num caos constante, porque era uma região de terremotos, de vulcões frequentes. Portanto, há um misto de bonança com caos. Isso pressionava também a igreja. Fora um povo que havia se convertido ao Senhor e sofria com as perseguições daquela época. Hierápolis e Laodiceia eram cidades prósperas, só que Colossos perdeu a sua importância na história. Colossos, antigamente, na época do rei Xerxes, era gigantesca, mas agora era uma pequena cidade, onde uma igreja começava. E, meus queridos, era para essa igreja que Paulo escreveu. E ela seria responsável por espalhar esse evangelho. Portanto, aqui vemos uma pequena lição que o que pode parecer pequeno aos olhos dos homens, tem uma grande importância aos olhos de Deus. Deus escolheu aquela cidade ali, aquela região, para que o evangelho fosse pregado e disseminasse uma verdade que tantos precisavam ouvir. Paulo não conhecia aquela igreja, mas ele havia passado por aquela região. Se você fizer um mapa saindo de Antioquia, a região de Tarso, a estrada romana teria que obrigatoriamente passar por Colossos, Laodiceia e Hierápolis até chegar em Éfeso. Ficava a 160 quilômetros de distância dali. E por que eu digo isso, meus queridos? Porque ali houve a propagação do evangelho. Só que aqueles homens e aquelas mulheres se esqueceram disto. Quem eram os membros dessa igreja? Epáfras, um homem que havia sido evangelizado por Paulo. Um homem guerreiro, um homem ardoroso, tal como seu discípulo. Outros nomes dessa igreja, Filemon e a sua família. Vocês conhecem também outro membro da igreja, Onésimo, aquele escravo que estava com Paulo. Portanto, nós vemos que esta carta foi escrita no período em que Paulo estava preso, durante aqueles 5 anos na prisão domiciliar. E o que Paulo alerta à igreja? Quais são os 2 perigos que rondavam esta igreja? O perigo do paganismo. Porque aquela igreja, meus queridos, tal como nós, não tinha uma origem como os filhos de Abraão. Só que aquela igreja, meus queridos, ela tinha sido, na verdade, ela cresceu ouvindo da palavra de Deus, muitos se converteram, só que muitos corações ainda tinham laços com o passado. E Satanás muito bem sabia que os laços do passado não cortados de vez, muitas vezes fazem as nossas mentes caírem, e este é o ardor de Satanás, fazer com que os filhos do Senhor voltem às práticas do passado. Então Paulo, durante toda essa carta, vai alertar aqueles homens, aquelas mulheres, a romperem com os laços do passado que muitas vezes tiravam a alegria daqueles homens, daquelas mulheres, ao servir ao Senhor. E um outro grande perigo era das heresias. Porque por causa dessa falta de alegria do Senhor, de contentamento com o Senhor, com os laços do passado não sendo rompidos, a alegria esmorecia, e então os seus ouvidos estavam atentos às heresias que estavam surgindo de homens, mestres do erro, que levavam a um triunfo, a um atalho. É muito interessante, meus queridos, eu faço um paralelo ao mestre do erro com aquele que domina sobre os mestres, ou os falsos mestres, que é Satanás. Satanás fez a mesma coisa com Jesus Cristo ali no deserto, sugerindo um atalho: se dobre perante mim, eu te darei todas as nações. Este é o grande erro dos falsos mestres, dar atalhos aos homens para que busquem ao Senhor, para que tenham um triunfo. Então o objetivo desta carta é advertir esses homens a essa tendência, a cortar e romper com a condição anterior. Um segundo ponto dessa carta é atrair toda a igreja, e eu estou falando também a nós, atrair a igreja ao vínculo maior que é Cristo, e principalmente realçar o valor da pregação naquela região. Porque é muito interessante, meus queridos, quando eu perco o foco no Senhor, a minha visão se torna deturpada para com Ele, eu perco a alegria e eu começo a negligenciar qualquer palavra que me é proferida. E eu faço um descaso. E nós vamos ver que o grande problema da igreja de Colossos é que elas estavam com descaso para com o pregador da sua região, que era Epáfras, ouvindo falsos mestres,
e se esquecendo de Deus. O grande objetivo, então, a grande ideia que norteia essa carta é Deus querendo transformar ou apresentando a sua igreja de forma irrepreensível, fazendo com que os homens e as mulheres, os jovens e as crianças morressem para si e tivessem uma visão restaurada do Deus vivo. Nessa carta, meus queridos, inicialmente nesses primeiros versículos, eu quero só destacar 2 pontos, bem brevemente. Mas eu quero trazer uma ligação com um fato histórico também. Eu falei de uma cidade chamada Laodiceia, e como todos bem sabem, lá em Apocalipse, Laodiceia foi condenada ali pelo Senhor pelas suas práticas. Mas eu quero destacar um produto que eles usavam, para ser norteador do nosso sermão agora, nesses 2 pontos. Laodiceia era conhecida por uma cidade que tinha colírio. Ela fabricava bons colírios para os olhos. E esta carta, meus queridos, nada é mais do que Deus trazendo novamente o colírio aos olhos de uma igreja, para que enxergasse novamente a riqueza, a profundidade da palavra do Senhor que governava essa igreja e do privilégio que eles tinham como igreja, que o seu coração dominou de tal forma que eles se esqueceram. Portanto, o primeiro colírio que Paulo utiliza aqui está nos primeiros 2 versículos. Olha que interessante. Ele reaviva a memória. É aquela primeira gota do colírio quando nós vamos ao médico. Ela é ardida, mas ela já vai começar a fazer o seu efeito. Paulo, ele destaca aqui o seu apostolado, no primeiro versículo. Ele endossa o seu apostolado. Olha, eu sou Paulo, oficial, representante do Senhor Jesus Cristo. Eu fui escolhido não pelos meus méritos, como está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16. Ele foi chamado no ventre. Ele foi escolhido pelo Senhor para cuidar da igreja. E ele estava agora levando palavra àqueles homens. E era pela vontade de Deus. Ele coloca isso no primeiro versículo. É pela vontade de Deus que aqui estou. O que significa isso, meus queridos? Em outras palavras, que aquela palavra a ser proferida para aquela igreja lá e para nós hoje, ela vem de Deus. Portanto, ela tem selo real. Significa que é válida para eles e para mim e para você hoje. Portanto, abra os seus ouvidos, porque aquilo que irá ser dito vem de Deus, para o nosso benefício, para que as escamas dos olhos caiam e vejamos e contemplemos ao nosso Deus. Portanto, aqui ele diz, olha, eu vim e venho pela vontade de Deus, para que Cristo seja conhecido. E aqui ele começa a dizer, vocês são santos. Meus queridos, então a palavra vem dizendo, vem da parte de Deus, mas ela aponta, vocês são santos. O que significa isso, meus queridos? Santos foram aqueles que foram separados especialmente por Deus, separados a fim de glorificá-lo, chamados para falar a respeito das virtudes dele, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O que Paulo está falando aqui para eles e para nós? Meus queridos, a palavra que vos digo vem de Deus, e ele está dizendo que vocês são santos. Vocês foram separados antes da fundação do mundo. Por que o seu semblante está descaído? Olha o privilégio que vocês têm. Se Jesus Cristo voltar agora, meu querido, se você pertence a Ele, você vai ser dele para sempre. Por que tristeza? Por que amargura? Por que um semblante pesado? Meus queridos, ele traz a memória com um colírio de que eles são santos, são separados. E quem é santo, meu querido, tem um privilégio, como também um dever. Nosso primeiro catecismo diz que a função do homem, na verdade, a primeira pergunta do catecismo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, se eu sou santo, chamado pelo Senhor, Paulo aqui me traz a memória de que eu fui separado deste mundo. Você e eu fomos separados de uma vez por todas. Como eu estava falando com a minha esposa, da devocional do dia 31 de março, lá o Spurgeon diz, por que vocês se alarmam com este mundo? Por que vocês dizem, eu temo um futuro? Por quê? Por que temer o futuro se você foi separado pelo Senhor? Por que temer o futuro se você já pertence a um reino que não é este, mas é um reino que já está garantido com o selo real? Por quê? Nós vimos pela palavra aqui de Paulo que ele diz, vocês foram selados, vocês são santos. E no final do versículo 2 ele diz, graça e paz de Deus.
Perceba a profundidade dessas palavras que Paulo diz, que nós muitas vezes usamos sem pensar. Graça, meus queridos, é um favor espontâneo e merecido de Deus, ou seja, é a sua ação de misericórdia contínua. E paz é algo fruto desta misericórdia. É a ação, é o resultado dessa ação no nosso coração. Nós obtemos paz pelo que Cristo fez. Nós não estamos mais diante de um Deus irado. Pelo contrário, Cristo, pelo que Ele fez ali na cruz, agora nós temos a condição de paz perante Ele. O que Paulo então quer resumir nesse primeiro ponto? Trazendo colírio aos olhos daquela igreja e à nossa igreja. Meus queridos, nós somos santos, irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Nós já obtemos essa graça e essa paz diante de Deus. Traga à memória isto ao seu coração, mas também ao alerta àqueles que ainda não entregaram verdadeiramente a sua vida a Deus. O que Satanás mais quer é tirar esta paz, ele é destruidor. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar da sua mente que você já é santificado, que você aos olhos de Deus é santo. É claro que você é pecador, já e ainda não, mas que você pertence a Ele, que você é separado, que você não é mais agora, diante dos olhos de Deus, filho da ira. Como isso muda a perspectiva da igreja. E um segundo ponto, tal como, agora tenta imaginar comigo, eu não consigo imaginar isso, mas eu vou usar o exemplo, novamente me perdoe, usar o seu exemplo. Eu estou lembrando da minha esposa quando ela fez a cirurgia dos olhos. Ela usava uma lente de 7 graus. Eu fui com ela naquela operação. Doeu um pouquinho, ficou uma semana, levei ela até para o 1º de maio, andei no mato com ela com aquele tapão no olho. Mas é interessante que ela foi falando para mim que depois dessa cirurgia, ela pôde enxergar melhor. E você viu uma alegria. Vamos voltar à palavra de Deus, quando Deus curava aqueles homens que eram cegos de nascença. E eles pulavam, louvavam a Deus porque os seus olhos foram abertos. O que acontece depois que os nossos olhos são abertos? Gratidão. Portanto, o segundo efeito e último efeito do colírio que vem da parte de Deus é tornar o coração grato. Quando eu enxergo quem é o meu Deus, quando eu enxergo o que Ele fez por mim, o meu coração transborda de gratidão. E essa gratidão é dividida em 4 partes aqui. A gratidão primeiro a Ele porque Ele merece. E Paulo diz, olha, nós damos sempre graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, quando oramos por vós. Por que eles dão graças a Deus? É porque foi Deus quem operou no coração daqueles homens o querer realizar. Foi o Pai que elegeu antes da fundação do mundo todos os seus. Foi Cristo quem morreu por nós, derramando o seu sangue precioso. Portanto, isso é reconhecimento de gratidão a Deus. O nosso coração tem de ser mais grato a Deus pelo que Ele fez. Se olharmos simplesmente para nós, o que Deus fez conosco e continua a fazer conosco, os nossos lábios só sairiam gratidão a todo instante. E principalmente porque Ele diz assim mais no meio do versículo 3, porque Ele é Pai de nosso Senhor. E o que o Senhor Jesus Cristo fez foi nos colocar agora diante do Senhor, irrepreensíveis, e nós podemos chamar Deus de Pai. E não há nada mais confortador ao homem do que poder, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à aflição, olhar para cima, no modo de dizer, ou levantar os seus olhos e reconhecer que mesmo estando sozinho, há um Pai que cuida dos seus. Por isso, há gratidão nos meus lábios. O segundo ponto da gratidão, ele é grato porque Deus é quem opera em nós a fé, o amor e a esperança. Quando Paulo diz, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, mais à frente do amor que tendes, mais à frente por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele menciona o fato aqui que Paulo e Timóteo ouviram, que eles ouviram a respeito da fé e do amor da igreja. E a fé e o amor, meus queridos, elas sempre estão juntas. A fé opera por meio do amor, conforme está em Gálatas capítulo 5, 6. Nós sabemos que isto é promovido pelo próprio Deus, porque quando Deus nos resgatou das algemas do pecado, e nos atraiu e nos transformou, essa mesma ação de Deus é que nos agrega uns aos outros. E nós vemos, meus queridos, aqui, que Paulo vai destacar que isso provém de Deus. Não provém de nós, mas provém de Deus. E mais à frente ele diz, a esperança, ela acrescenta
a fé e o amor. É chamada disso no seminário, nós chamamos de tríade da esperança. Fé, amor e esperança. O que significa isso, meus queridos? Se você voltar depois dos seus olhos para João, capítulo 13, você vai observar Jesus nos seus últimos instantes com os discípulos. A partir do versículo 1, nós vemos que Jesus está ali no cenáculo, João capítulo 13. E Jesus vai usar da mesma forma, tal como Paulo em várias cartas vai usar essa tríade, ele usa para com os seus discípulos. 13:34, Jesus diz, versículo 1, tendo amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 34 do capítulo 13 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Lá no capítulo 14, versículo 1, Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E no capítulo 14, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estais vós também. Percebam que o próprio Jesus Cristo trabalhou essa tríade, amor, fé e esperança. É isso que move o coração dos homens. E meus queridos, agora eu vou fazer o inverso. A esperança nossa está em quem? Em Cristo. Colossenses capítulo 1, 27, Cristo é a esperança da glória. Então vamos fazer aqui um trabalho de didática. Se eu perder a visão de quem é Cristo, eu perdi a minha esperança. A minha fé esmorece, o meu amor também. Por isso que nós estamos aqui, meus queridos, nesta manhã, trazendo de novo à memória quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha esperança. Então a minha esperança está firmada em alguém que não volta atrás nas suas palavras. É aquele que cumpriu tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito e que voltará. A minha esperança não está no aqui e no agora, está no porvir. E eu sei que a minha vida vai passar, e eu sei que um dia encontrarei com Ele. Portanto, essa esperança, meus queridos, ela já foi entregue a nós. Se voltarmos os nossos olhos para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, lá está escrito assim, Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Significa então, meu querido e minha querida irmã, que independente de como está o seu coração hoje, você já foi selado com essa esperança. A grande luta, meu querido, não é porque Deus se esquece de você, ou porque as circunstâncias estão tão grandes, é porque o seu coração luta para se esquecer de Deus. O grande inimigo é você mesmo, sou eu também. Mas essa esperança já está selada no teu coração. Significa então, meus queridos, que ninguém há de tirar essa esperança do seu coração. E muitas vezes Deus vai levantar homens, mulheres ou circunstâncias para trazer à tona do teu coração que você já tem essa esperança. E sabe o que essa esperança selada no teu coração promove? Uma fé robusta, uma fé que cresce no Senhor. E o que essa fé promove, meus queridos? Ela sustenta o amor. Uma fé robusta, que é grata ao Senhor, que tem uma esperança, ela libera amor. Para com quem? Para com o próximo, para com os meus irmãos, para com aqueles que se fizeram meus irmãos, as minhas irmãs, para com a igreja do Senhor. E aí nós vemos Deus operando na sua igreja. Uma terceira gratidão que Paulo destaca aqui, e que os nossos olhos muitas vezes se esquecem, e quando a nossa fé está esmorecida, ou a nossa esperança também está esmorecida, por nossa própria condição pecadora. Paulo aqui traz aos Coríntios uma coisa interessante. Volte seus olhos comigo aqui, versículo 6. Final do versículo 5, ele diz assim, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Olha Paulo aqui ampliando a visão dos colossenses, que estavam passando por tribulações, e por causa disso haviam se esquecido de Deus e voltado para os falsos mestres. Porque está crescendo por todo mundo, está produzindo fruto e crescendo tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. O que Paulo está falando aqui, meus queridos? A gratidão de Paulo a Deus, porque eles foram frutos do Evangelho, como pelo mundo inteiro estava sendo alcançado pela palavra de Deus. Meus queridos, enquanto nós estamos aqui, nesse exato momento, Deus está operando
em vários corações. Deus está usando nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, às vezes preocupados, esmorecidos ou até alegres pela palavra de Deus, nesse instante tem almas sendo convertidas pelo Senhor, pela palavra dEle. Almas sendo libertas do inferno, não pela força do homem, mas porque é Deus quem conduz a história. E o que Ele mais quer é que o seu povo seja usado para isso. Ele quer usar cada um de nós para fazer parte desse plano maravilhoso. É isso que move os corações. Então Paulo abre os olhos deles. Meus irmãos, olhem para as suas vidas. Deem graças a Deus porque vocês foram conquistados. E ao mesmo tempo o evangelho está sendo expandido. Abram os seus olhos. Uma grande dificuldade, meus queridos, que o pecado faz no nosso coração, é não enxergar o que Deus tem feito. E eu vou passar para a nossa igreja. O que Deus tem feito aqui. As pessoas que estão sendo discipuladas, as pessoas que estão sendo alcançadas, como dizem, uma igreja de, a cada terça-feira, 30 pessoas sendo evangelizadas aqui. Ou 200 adolescentes toda sexta-feira sendo evangelizados. Ou então casas sendo alcançadas aqui ao derredor, na Volta Grande, na Dimetral. Pessoas se convertendo, visitantes constantes ouvindo a palavra do Senhor. Corações sendo trabalhados aqui, famílias sendo trabalhadas aqui. Jovens sendo operosos na palavra de Deus, estudando conjuntamente, se reunindo para orar, para interceder pelos seus pais, pelas suas mães. É isso que Deus quer mostrar para nós hoje. Tirar as escamas dos nossos olhos egoístas e mostrar o que Ele faz. E por fim, a gratidão de Paulo ao servo que ali estava. Uma das coisas que o pecado faz, e a falta de gratidão, é o não reconhecimento daqueles que trabalham e se extenuam ao lado da igreja do Senhor. O coração se torna cego. Mas Paulo aqui traz o colírio. Olha Epáfras. Ele quer usar isso para 3 circunstâncias. Nós não vamos falar hoje dessas 3, mas ele fala assim, Epáfras, ele é um servo do Senhor. Está endossando o ministério de Epáfras. Ele está falando assim que então o que vem de Epáfras é da verdade, que vem do Senhor, e não desses falsos mestres. Mas ao mesmo tempo ele está falando, olha o que Epáfras vê. Epáfras não veio aqui delatar vocês, dedurar vocês para mim, não. Ele veio falar do amor de vocês. Ele cuida de vocês. Ele é um servo de Deus chamado para cuidar de vocês. Meus queridos, ele está trazendo à memória o que nós cristãos devemos ter, que é um zelo por aqueles que cuidam de nós. É um zelo, um cuidado por aqueles que amam e se extenuam na pregação do Evangelho pela igreja gigante do Senhor. É trazer à memória a boca daquela igreja gratidão. Enxergar o que Deus tem feito. Não pelos méritos de Epáfras, porque Paulo várias vezes nessa carta vai dizer, o mérito é do Senhor. Concluindo, Paulo quer trazer às memórias essas verdades àquela igreja e à nossa igreja hoje, para assegurar, meus queridos, que Deus age continuamente, no passado, hoje e sempre agirá, cuidando dos seus escolhidos, para que a igreja reconheça este cuidado e o adore, e o sirva com o coração grato. Se você veio essa manhã aqui, com dificuldades ou com um coração duro, meus queridos, é só uma única solução. Uma única solução. Se você pertence a Deus, Deus vai tratar do seu coração, mas é necessário que você reconheça diante dEle que os seus olhos às vezes estão fechados, por sua própria culpa. Mas peça a Deus que galardoa todas as coisas, que é um Pai perfeito, e Ele tirará as escamas dos seus olhos. Que dos seus lábios possam sair gratidão a todo instante, pelo que você é, por onde você está, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos muito com esta palavra, porque ela tira as escamas dos nossos olhos. Nós precisamos sim, ó Deus, relembrar o que o Senhor fez para conosco. Relembrar do real preço pago por Cristo Jesus na cruz, nos libertando de uma vez por todas de uma vida de escravidão, nos tornando santos e irrepreensíveis. Ó Pai, nos ajude a nos alegrarmos com isso. Aumente a nossa fé, ó Deus. Traga à nossa memória a esperança que não está nas coisas deste mundo, mas está no Senhor. Para que o nosso amor, ó Deus, cresça cada vez mais. Pelo perdido, pelo irmão e pela irmã que está ao meu lado, pelos meus parentes, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. E ó Deus,
que venhamos a nos tornar irrepreensíveis diante do Senhor, mas precisamos de Ti. Portanto, ó Deus, traga esse colírio aos nossos olhos, retire essas nossas escamas, mas agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida, e sempre o será eternamente. Amém.